vamos então receber Jean Willis, um dos alvos da ABIN Paralela, esse escândalo de monitoramento ilegal, espionagem no governo Bolsonaro. Bem-vindo, Jean, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Dri? Bom dia, Rovai. A gente diz que tá tudo bem para ver se fica bem, né? Tudo bem não está. O cenário está muito bonito, Jean. Essa sua casa nova aí tá com decoração. Essa casa não é nova, não. Eu tô hospedado nela. Eu não tenho casa nova. Decoração chique, eu vou lá, olha. Eu dependo da bondade de amigos. Eu praticamente sou a Blanche do Bois. Você está onde, Jean? Em São Paulo, no Rio? Eu estou morando em São Paulo, né, Rovai. Eu estava em Brasília, mas eu estou morando em São Paulo no momento. Marcar contigo de tomar um vinhozinho. Um café. Maravilha. Rovai, quer começar? Pode começar, Adri. Eu ia começar com esse... Queria que você comentasse, né, Jean? A semana passada foi revelado aí os detalhes desse escândalo da ABIN Paralela e, mais uma vez, a gente tomou conhecimento de que você era um dos alvos, não só você, como a sua família era espionada. Como que caiu essa informação novamente, aí depois de tantos anos aí na resistência contra o bolsonarismo e ver agora, né, como eles atuaram, né, de forma criminosa aí para te espionar? Pô, a gente teve uma confirmação de algo que de certa forma nós que estávamos no engajamento político ou na imprensa já sabíamos ou intuíamos, nós não tínhamos a confirmação. Então a Polícia Federal deu a confirmação daquilo que muita gente já imaginava, que o governo Bolsonaro estava usando as estruturas do Estado para fazer algo pior do que a ditadura fez, né? Que era espionar cidadãos comuns, bisbilhotar suas vidas, para produzir falsos dossiês, para fornecer informações distorcidas a um ecossistema de difamação e de assassinatos de reputação e de manutenção da coesão da extrema-direita no Brasil, porque a extrema-direita no Brasil, a coesão dela se dá justamente por causa desse ecossistema digital de mentiras, de produção em escala industrial de mentiras, fake news, teorias conspiratórias. Isso não me caiu bem, porque eu sou um indivíduo, eu sou uma pessoa, e claro que sendo uma pessoa, essas notícias, elas reacendem feridas, elas reacendem traumas que estão em mim. Então, porque naquele momento eu já imaginava que eu estava sendo espionado pelo volume de coisas, pelo volume de ameaças que eu recebia, pelas informações que essas ameaças continham, com dados da minha família, das minhas irmãs, dos meus irmãos, com informações sobre os lugares onde eu morava, onde eles moravam. Então, era óbvio que essas informações não eram obtidas do nada por quem me ameaçava, né? As ameaças que chegavam até a mim, elas tinham uma riqueza de detalhes sobre a minha vida que não podiam ser obtidas se não fosse por meio de alguém que estivesse fornecendo essas informações. Então, quando a confirmação disso, né, a confirmação de que eu estive na mira dessa organização criminosa, porque na verdade é isso, né, uma organização criminosa com participação de militares, de alta patentes e também de baixas patentes, que venceu as eleições em 2018, essa organização criminosa me tinha como alvo da sua espionagem. E acho que a gente não pode dissociar a eleição dessa organização criminosa em 2018 de uma violência brutal que se estendeu ao longo daquele ano e que tem como, digamos assim, como símbolo, essa violência tem como símbolo o assassinato de Marielle Franco. Então, a confirmação, ela serve para mim como um gatilho, né, de ansiedade, de insegurança, nesse país, num país como o Brasil, em que defensores de direitos humanos, de jornalistas, são mortos, né, periodicamente, sem que os assassinos e os mandantes sejam necessariamente identificados e punidos. Com certeza. Ô Jean, esses dias eu vi um post do Leandro Demore dizendo que ele, no dia que ele falou com uma pessoa do Sleep Giants,
saiu uma nota no Oswaldo Eustáquio dizendo que ele estava envolvido com o Sleep Giants. E ele foi checar isso agora e viu que, então, ele estava grampeado e que o Oswaldo Eustáquio, aquele suposto jornalista, teria informações dos grampos. E eu te pergunto, olhando agora, sabendo, tendo a confirmação prática de que você estava sendo investigado, você chegou a fazer algum olhar para trás para ver se esses jornalistas, essa suposta mídia bolsonarista aí, tinha informações relevantes também sobre os teus processos? Sobre teus não, sobre os meus processos, eles não tinham nenhuma informação relevante, porque os processos eram públicos, né? Ao contrário do Leandro. Leandro fez um contato com o Sleep Giant, que a princípio era um contato privado, né? Que não deveria ser aberto. No meu caso, os processos que eu movi contra os criminosos, os difamadores, eles eram processos públicos, e o que alguns deles moveram contra mim também eram públicos. A questão não estava aí. No meu caso, antes mesmo dessa ABIN, que eu acho curioso chamar de ABIN paralela, porque, na verdade, não se trata de uma ABIN paralela, se trata da utilização da própria ABIN para espionar opositores do governo de orientação nazifascista. Então, não se montou uma ABIN paralela, a própria ABIN estava servindo a esse propósito, né? Então, é bom que a gente deixe isso claro, porque esses termos, né, rachadinha, vão amenizando os crimes dessa organização. Então, no meu caso, a questão era muito mais... eles me espionavam para ver se eu... primeiro, para produzir um conjunto de ameaças consistente, claro, para mim saber que eles me espionavam, que eles sabiam onde eu estava, onde eu ia, onde estava meu telefone, as informações sobre endereço da minha família e tal, dava consistência à ameaça, ou seja, tinha um poder de silenciamento muito maior, né, do que uma ameaça qualquer feita por um anônimo na internet, por um hater anônimo na internet. Essas ameaças ganham uma consistência muito maior, elas se tornaram muito mais graves e, portanto, com poder de silenciamento grande depois que Marielle Franco foi executada, né? Porque aí a gente viu que não se tratava só de uma possibilidade, mas de uma probabilidade. Do campo da possibilidade, a gente foi para da probabilidade de que isso poderia acontecer a qualquer outro de nós depois da execução dela. E claro, também, óbvio que eles também usavam para produzir as teorias conspiratórias, né? Então, essa organização, essa estrutura aí utilizada, que operava na ABIN, que já foi chamada também de Gabinete do Ódio, foi essa estrutura que deu os elementos para aquela teoria da conspiração envolvendo o Glenn Greenwald, o marido dele que está morto, David Miranda, e eu, na história de que, naquela teoria conspiratória, naquela mentira de que eu teria vendido o mandato para Glenn Greenwald, para David ocupar o lugar. E essa mentira foi uma mentira por demais espalhada por um perfil chamado Pavão Misterioso, que hoje a gente sabe que era um perfil criado nessa estrutura, que eu não sei se tinha realmente um lugar físico, um gabinete físico no Palácio do Planalto, mas que atuava com essa estrutura digital que produzia essas mentiras. Perdão, desculpem. Deu uma caída aqui, eu estou bem improvisado. E que produzia essa mentira, vai. Então, Leandro foi checar nos contatos dele e ele viu claramente que estava sendo espionado. No meu caso, eu nem precisava checar, porque as ameaças que chegavam para mim, elas continham informações a meu respeito que eram assustadoras, ou seja, que não poderiam ser obtidas se não fosse uma espionagem. Só que a questão é que eu sou um cara honesto. Eu sou um cara honesto material e intelectualmente. Eu sou um cara decente, né? Então, eles não podiam pegar, não tinham nada que eles pudessem usar contra mim, né? Até mesmo a teoria conspiratória de que eles criaram, de que eu teria qualquer relação com o suposto atentado que o ex-presidente, agora inelegível e acusado, né, de roubo de joias e acusado de outros crimes, inclusive
processado no Tribunal de Haia, com processo no Tribunal de Haia. Quer dizer, eles tentaram criar uma teoria conspiratória de que eu teria algum envolvimento com um suposto atentado que esse sujeito viveu no ano de 2018. Então, eles não tinham nada para mover contra mim, além da mentira. Então, eles me espionavam para ver se tinham alguma coisa, se conseguiam alguma coisa de concreto contra mim, mas não conseguiam nada, então só restava a eles, a essa estrutura, mentir, inventar mentiras e espalhar mentiras a meu respeito, me utilizando como uma espécie de espantalho, mesmo quando eu já estava no exílio. Quando eu já estava fora, quando eu já estava no exílio, eles seguiam me espionando minha relação com minha família para ver se pegavam alguma coisa, e não pegando, ainda assim eles me utilizavam como espantalho, como no caso dessa fake news, dessa teoria conspiratória sobre a suposta venda do mandato a Glenn Greenwald para que David assumisse o meu lugar. David assumiu o meu lugar porque ele era o meu suplente. Isso é óbvio, isso é da lei eleitoral no Brasil. Né? A coincidência nessa história é que eu e ele somos gays. É a única coincidência que havia nessa história. Porque nem amigo dele direito eu era, não tinha amizade direito com ele. Ele foi eleito pelo meu partido, mas não era meu amigo. Tampouco eu era amigo de Glenn, ou seja, não tinha nenhuma relação com nenhum dos dois, mas a teoria conspiratória, ela preenche esse lugar, ela preenche diante dos preconceitos ou do vazio de explicação, a teoria conspiratória cai como uma luva. Sobretudo, uma teoria envolvendo 3 homens gays. Então, muita gente acreditou nessa teoria conspiratória muito em função da homofobia, né? O fato de que essa teoria conspiratória envolvia 3 homens gays. Eu, o David, que já está morto, infelizmente, e o marido dele, o Glenn Greenwald. E por que o Glenn foi alvo dessa teoria conspiratória? Porque o Glenn começou a desmascarar a Lava Jato. Então, foi justamente no período em que o The Intercept começa a desmascarar a Lava Jato. Sérgio Moro ainda era ministro de Bolsonaro, ministro da Justiça de Bolsonaro, né? Portanto, conivente completamente com os crimes que essa organização estava cometendo. Aliás, ele era membro dessa organização naquele momento, porque ele era o ministro da Justiça, ele sabia dos movimentos da família Bolsonaro para proteger os filhos de Bolsonaro, né? Das acusações que pesavam sobre eles. Então, naquele momento, o Glenn começou a desmascarar a Lava Jato, e o Sérgio Moro, ainda integrando o governo Bolsonaro, naquele momento, a essa estrutura aí começa a mentir, a produzir essa teoria conspiratória para prejudicar o Glenn, ou seja, que o trabalho para esvaziar a autoridade do trabalho do Glenn, a seriedade do trabalho que o Glenn estava fazendo ao desmascarar a Lava Jato. E, claro, como eu já havia sido atacado em 2018, difamado em 2018, eles me usaram como espantalho. Então, eu era o espantalho ou o coelho sacado da cartola cada vez que iria se produzir uma mentira e uma coesão na extrema-direita. Então, eu já estava no exílio quando eles me envolveram nessa mentira. Então, por isso, eles me colocaram sob espionagem na esperança de que eles encontrassem algo. Mas, ao contrário deles, eu sou um cara honesto, decente. Ao contrário deles, eu não minto. Né? Ao contrário deles, eu tenho coerência. Ao contrário deles, eu sou um cara justo. Então, eles não vão encontrar nada. Tanto que não encontraram nada. E aí só resta a eles a mentira. E, claro, antes deles assumirem o poder, deles utilizarem as estruturas do Estado para amplificar seu poder de mentir, né? Seu poder de organizar a mentira, eles já fizeram isso em 2018, quando da candidatura, né? Ou seja, a minha figura foi utilizada no Brasil inteiro para eleger escroques do nível de Joyce Helsman, de Alexandre Frota, de Kim Kataguiri, e toda essa bancada de extremistas de direita mentirosos que também atuam com base na mentira, com base na distribuição de fake news, com base no assassinato de reputações e que, infelizmente, segue impune e segue fazendo a mesma coisa ainda hoje. E, Jean, você acha que agora, com esses escândalos vindo à tona, a gente teve na semana passada não só essa questão da ABIN chamada de paralela, né, mas que, na verdade, estava ali dentro, né, da ABIN mesmo,
né? Não era a paralela, como você disse. Tivemos o caso das joias também, revelado aí em detalhes, né? Um escândalo. Eles levavam as joias lá para vender em dinheiro, pegavam dinheiro vivo, sustentou o Bolsonaro ali nos Estados Unidos. Enfim, tem fraude da vacina que já também terminou indiciando o Bolsonaro, né? Relatório da PF já indicia o Bolsonaro. Você acha que vamos ter aí uma responsabilização de Bolsonaro e seus aliados próximos, ou você está achando que está demorando muito? Qual que é a sua avaliação? Sabe, André, eu fico me perguntando se o que eu acho importa. O Brasil é um país de impunidades, né? Impunidade, sobretudo, em relação aos crimes praticados por quem está no andar de cima ou quem esteve no andar de cima. O Brasil é um país desmemoriado, um país sem memória. Na política brasileira, praticamente não existe o ontem, existe o hoje, para bem e para mal, nos dois espectros da política, certo? Levando em conta que os torturadores, os assassinos, os que desapareceram com pessoas, os que sequestraram, os que cometeram atentados na ditadura militar não foram punidos, considerando que ainda tem pessoas militantes de esquerda, pessoas que atuaram contra a ditadura militar, que lutaram pela democracia, que continuam desaparecidas, se levarmos em conta que tem pais e mães e avós e pessoas que não sabem onde estão os seus mortos, eu não sei se eu tenho esperança de que essa gente vá ser punida, né? Mas, por outro lado, tem dentro de mim uma vontade de que as coisas mudem, de pelo menos essa família, de que se não todos que participaram dessa organização criminosa, porque eu volto a dizer, a chapa de Bolsonaro em 2018 era uma chapa puro sangue de militares herdeiros, inclusive, herdeiros ou participantes daquele grupo que não queria a redemocratização do Brasil, ou são os herdeiros ou são os remanescentes daquele grupo que não queria a redemocratização do Brasil lá no final dos anos 70, início dos anos 80. E que, inclusive, cometeram atentados para tentar impedir essa redemocratização. Planejaram atentados para jogar o resultado dos atentados no colo da esquerda. Ou seja, eu quero crer que, pelo menos, se não todos dessa organização criminosa, pelo menos a família Bolsonaro seja punida, porque nós temos aí pelo menos 300 mil pessoas, isso não é pouca gente, é muita gente, que foi morta por responsabilidade direta de Bolsonaro, né, da atuação de Bolsonaro e da atuação de seus ministros durante a pandemia de Covid-19. Isso eu estou considerando só aquelas que morreram por responsabilidade direta da política dele. Porque se a gente pensar nas 700 mil pessoas que morreram na Covid, a gente ainda pode botar também na conta desse governo, né, desse governo Bolsonaro. Então, aí juntamos esse genocídio, porque eu sei que vai ter todo um debate em torno dessa palavra, né? Porque utilizar essa palavra, mas não tem outra palavra. Foi uma política, foi uma necropolítica mesmo, foi uma política pensada de extermínio, de colocar os pobres, de colocar os mais velhos, os mais débeis, na exposição ao vírus, porque a economia não podia parar, e para a economia não parar naquele momento, que necessitava que era importante que ela parasse, para que a economia não parasse e ele não caísse em popularidade por causa disso, ele estimulou que pessoas fossem às ruas, que as pessoas se infectassem com o vírus, ele negou a eficácia da vacina, ele negou a gravidade do vírus, ele fez arremedo das pessoas que morriam, né? Ele mentiu descaradamente, ele espalhou deliberadamente desinformação, então ele tem uma responsabilidade direta na morte de pelo menos 300 mil pessoas, se a gente não estender todos os mortos da Covid e colocar na conta dele. Além disso, esse cara é um corrupto. Está provado aí que o cara vendeu uma refinaria num preço muito abaixo do mercado para os sauditas e ganhou em troca dessa venda, dessa negociata corrupta, joias que ele botou para vender, para embolsar. Esse sujeito embolsou de idiotas que seguem eles 17 milhões em PIX, em doações. Então, que pelo menos
essa família seja punida. É impossível que essas pessoas comprem imóveis da maneira que compram sem que os órgãos de Estado não investiguem essas pessoas e não busquem a origem desse dinheiro. Quem compra hoje imóveis em dinheiro vivo, de onde vem esse dinheiro? Está sendo lavado de que forma? Então, pelo menos isso a gente gostaria, né, que acontecesse. Por isso que eu digo que o que eu acho não importa, mas eu gostaria, talvez eu, como outros brasileiros, gostaríamos que alguma justiça acontecesse no final, né? Muito bem. Jean, nessa perspectiva aí do Bolsonaro vir a ser cassado, impedido de ser candidato em 2026, você pensa em voltar a fazer política? Você pensa em voltar à militância partidária? Como é que você tem refletido depois de voltar ao Brasil, né, sobre os teus planos, sobre o teu futuro político ou não? Primeiro, Bolsonaro está inelegível, né? Pelo menos em 2026 ele não pode concorrer. Isso, ele está inelegível. Ele está inelegível. Acho, inclusive, que tem a imprensa hegemônica, neoliberal, hereditária no Brasil, ela está, inclusive, minimizando a gravidade ou baixando a temperatura das denúncias contra Bolsonaro, e, nesse sentido, o atentado contra Donald Trump cai como uma luva nessa tentativa de reduzir a temperatura em relação às acusações contra Bolsonaro, porque aí o noticiário se ocupa do atentado a Donald Trump e retira o espaço que deveria ser dado a essas denúncias contra a família Bolsonaro, seja em relação às joias, seja em relação à utilização da ABIN para espionar e perseguir opositores. Então, a imprensa está fazendo isso porque ela sabe que, se expor a família Bolsonaro, a imprensa acaba expondo aqueles que são aliados da família Bolsonaro e que fazem loas públicas à família Bolsonaro, como é o caso de Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, né? Então, como essa imprensa hegemônica não tem candidatos, não tem votos, né? Quer dizer, somos neoliberais sem votos, eles, claro, como parasitas, eles se juntam e apoiam aqueles com potencial de voto, mesmo que esses com potencial de voto seja gente do nível dos Bolsonaro, ou agora, no caso, do nível de Tarcísio, né? Então, Bolsonaro não vai se candidatar em 2026. Terão esses candidatos aí que estão tentando reabilitar ou tratar como moderados, né? Falando aí de uma extrema-direita moderada, como se isso fosse possível, esse oxímoro, essa contradição em si mesma, né? Não existe extrema-direita moderada. Não existe direita radical moderada, né? A direita radical ou a extrema-direita, não importa aí qual é o termo, ela é extremista, ela está radicalizada, ela trabalha com base no estímulo ao ódio, né? Na direção política, na condução política do ódio, na ativação política do ódio, sobretudo agora por meio dessa comunicação digital, de uma forma de comunicação política nos meios digitais, com, digamos assim, com a vantagem do funcionamento do próprio algoritmo ou com a cumplicidade dos CEOs das big techs que abrigam essas mídias sociais. Então, esses caras, não existe uma direita radical, eles estão tentando, digamos, normalizar, e por isso estão baixando a temperatura em relação às denúncias da família Bolsonaro. Respondendo a sua pergunta, minha participação política não estava condicionada a isso, né? Eu não me candidatei a deputado federal por causa dessa figura nefasta, muito pelo contrário. O que me levou à política de representação foi o meu ativismo político, sobretudo no que diz respeito aos direitos, às liberdades individuais e aos direitos civis da comunidade da qual eu faço parte, que é a comunidade LGBTQIA+, embora eu tenha feito 2 mandatos que foram muito além dessas questões todas. Mas eu não pretendo me candidatar a nada, digo, nesse momento, não pretendo me candidatar a nada.
Creio que no futuro, é difícil falar sobre o futuro, mas meu sentimento, minha vontade de me candidatar a mais nada, ever, né? Mas eu não posso dizer que isso não vai acontecer, porque, enfim, o futuro a gente não tem nenhum controle. E eu também não quero perder minha coerência, ser desmascarado e fazer afirmações agora que eu não posso sustentar no futuro. Eu diria que agora, nesse momento, eu não tenho vontade nenhuma de voltar ao parlamento, de ser candidato a nada. Tampouco de viver uma vida partidária. Eu já tinha dificuldades com a vida partidária antes, né, quando eu era do PSOL, um partido com o qual eu tive um movimento, uma relação mais, digamos, mais profunda com o partido. Hoje, que eu me filiei ao PT em 2021, me filiei por causa do Lula, me filiei para fortalecer a figura do Lula, me filiei para poder criar esse movimento em torno da única pessoa que poderia derrotar Bolsonaro, que era Lula, e estávamos certos em apostar nisso, né? Essa vitória, a gente deve essa vitória a Lula, mas a gente deve essa vitória a nós mesmos, né? Lula não se elegeu sozinho, Lula se elegeu por causa do nosso trabalho, o trabalho do partido, o trabalho do campo progressista, de quem não estava no partido, o trabalho de pessoas como Manuela Dávila, que teve o tirocínio de entregar as provas do hacker a Glenn Greenwald, né? Não foi o Delgatti, que é o herói dessa história, a verdadeira heroína é a Manuela Dávila, embora tente se apagar isso. Ou seja, Lula venceu pelos esforços do seu canal, da Fórum, da mídia alternativa, de uma maneira em geral, que trabalhou para isso, de cada influência que se dedicou. Fomos todos nós que demos a mão para vencermos ali o fascismo, e o fascismo só se vence com esse tipo de união. Então, Lula era aquela figura catalisadora, então por isso eu me filiei ao PT, mas minha relação com o partido não é uma relação orgânica, eu não tenho nenhuma função dentro do partido, o partido não me dá nada, eu não dou nada ao partido, além da minha figura que está afiliada ao partido, e eu não, no momento, eu não quero ter assim, essa relação mais partidária mesmo. Acho que eu estou feliz voltando para fazer esse trabalho de base, me voltando mais para a base. Acho que urge que a gente se volte para a base, que a gente se volte para uma educação política da população brasileira. Já está provado que permitir que a população brasileira consuma carne não garante que a sua percepção sobre os governos, a sua percepção sobre o governo Lula seja uma percepção verdadeira, né, que ela perceba o governo Lula como deve ser percebido. Está provado isso, então é preciso uma educação política das bases, e acho que esse trabalho como jornalista, como professor, como conferencista, esse trabalho, acho que nesse momento ele tem um papel muito mais importante do que ocupar um lugar nessas esferas de representação contaminadas completamente, em que o debate não acontece, em que a liturgia do cargo não é mais respeitada, e em que você serve de escada para escroques como Nicola Ferreira, como Beatriz Kisses e outros tipos que estão destruindo o debate político no parlamento. Acho que isso não iria me fazer bem, nem iria fazer bem ao Brasil, como não está fazendo. Então, eu acho que é mais importante agora que a gente se dedique mesmo nesse momento de crise climática, nesse momento desse clima de guerra, né, de guerra mundial ou de guerra civil nos Estados Unidos, esse momento difícil do mundo, que estamos aí à beira de um apocalipse, que a gente tente se salvar do apocalipse de outras formas, né? Eu acho que quem quer ir para as formas institucionais agora, quer para os espaços institucionais, pode ir sabendo que esses espaços institucionais também não são fáceis para pessoas como nós. Como eu digo, pessoas como nós que viemos da pobreza, nós que viemos da comunidade LGBT, ou as pessoas que têm a pele preta, quando chegam nesses espaços de institucionalidade e que vão realmente dividir o poder, a gente sabe como é que essas pessoas são tratadas, inclusive pelos próprios pares, né, que não são santos. Então, homofobia, racismo, misoginia, elas não estão só na extrema-direita. A extrema-direita pratica esses males de uma maneira mais desbragada, de uma maneira mais aberta. Mas também no que a gente pode chamar de as esquerdas, esses males estão presentes, impedindo que esses espaços sejam disputados por essas pessoas. Olha só, Jean, tem aqui uma pergunta
polêmica do Luiz Fernandes. É verdade que ele defende a Tebet para 2026? Parece que você deu uma declaração nesse sentido numa entrevista. Eu acho, olha, eu não vou chamar Fernando de idiota, porque ele não merece ser chamado de idiota, porque eu acho que ele não viu a minha entrevista. Se ele ouvisse a minha entrevista, ele não estaria com essa coisa do achar. A Simone Tebet não é um problema meu, a Simone Tebet é um problema do governo Lula. Ela é ministra do governo Lula. Ela foi chamada por Lula a ocupar um ministério. Ela está ao lado de Sônia Guajajara, de Aniele Franco. Ela é uma ministra do governo Lula. Quem fez a aliança com Simone Tebet não fui eu. Eu não participei do governo de transição. A única coisa que eu fiz para Lula foi campanha para ele, uma campanha acirrada para que ele vencesse. Quem definiu o ministério foi ele, não fui eu. Simone Tebet não é um problema meu. A única coisa que eu expressei foi que eu achava que deveria ter mais mulheres na política. Que as mulheres podem salvar a gente do apocalipse. Se as mulheres partilharem mais espaços de poder, talvez a gente não caia numa guerra. E nesse exercício de liberdade, alguém, uma entrevista, me perguntou que chapa eu montaria para 2026. Eu falei que eu montaria uma chapa com uma ministra, que já é a ministra do governo Lula, em que Lula já depositou uma confiança, que é uma mulher, e é uma mulher que dialoga com a classe dominante, ou seja, que é difícil vencer as eleições nesse país se a classe dominante não estiver envolvida, se não fizer um acordo com ela, e Lula sabe disso, tanto é que ele fez esse acordo, e uma vez que ela já está no ministério, que ela já tem a confiança, que ela já integra esse governo, eu sugeri que uma chapa entre ela e Silvio Almeida, o ministro dos Direitos Humanos, que é um homem preto, né, num país como o Brasil, de maioria negra, poderia ser uma chapa que daria certo, uma vez que Lula, por mais maravilhoso que ele seja, ele é maravilhoso, ele aguça a polarização. Essa foi a opinião. Eu acho estranho não poder dar uma opinião num país democrático e numa democracia que eu lutei tanto para que fosse restaurada, né? Acho estranho o comportamento de intolerância em pessoas que se autoproclamam tolerantes, se acham muito tolerantes, mas que quando ouvem qualquer opinião que destoe do seu comportamento de seita, tem esse tipo de reação. Então, querido, essa foi a resposta concreta. Não defendi Tebet para 2026. Eu fiz uma possibilidade de chapa que escapasse da polarização, que é um exercício que todos nós podemos fazer. A gente pode sair montando chapas, certo? Você acha que agora, fazendo um diálogo, né, Jean, tem alguma chance do Brasil sair da polarização? O mundo inteiro está polarizado. Fazer uma reflexão com base numa impossibilidade também não é... Eu acho que as chances de sair da polarização é se a gente ousar, né? Se a gente fizer novas combinações, se a gente fizer coisas surpreendentes como a França fez, que impediu a extrema-direita de ganhar. Ou como o Sanches fez na Espanha. Se a gente não ousar, se a gente não se abrir a um diálogo, se a gente não pensar outras fórmulas de combinação, como a Cristina Kirchner fez, por exemplo, com Alberto Fernandes, que retardou, por exemplo, a vitória da extrema-direita na Argentina, mas que depois acabou acontecendo. Se a gente não fizer esses diálogos, né, a gente não vai... Mas isso não foi feito. O mundo vai seguir polarizado, né? O Alckmin é vice do Lula, né, Jean? Isso foi feito. O Alckmin foi vice do Lula. Ótimo, foi uma boa combinação, mas talvez em 2026 a gente precise de novas combinações. O mundo mudou. Aliás, a prova que o mundo mudou é o que o próprio governo Lula está enfrentando, né? O mundo mudou, o mundo está mudando. Eu acho o Lula uma figura maravilhosa. Se ele chegar em 2026 com 70% de aprovação, vai ser maravilhoso. Ele vai ser o candidato, né? Ele pode ser que ele chegue em 2026 com 70% de aprovação, vai ser maravilhoso. Todos nós vamos votar nele felizes. Não só porque ele é bom, porque ele tem uma capacidade de agregar. Mas pode ser que ele não chegue, né? Pode ser que ele não chegue, pode ser que ele sofra dos mesmos preconceitos que Biden está sofrendo. E aí a gente não pode ficar dependendo
né? As esquerdas não podem ficar dependendo de uma única pessoa, né? A gente tem que pensar, começar a formular, a pensar novas pessoas, a pensar novas articulações, senão a gente vai cair nas mãos novamente da extrema-direita. É simples assim, é um exercício. Eu não entendo porque as pessoas têm que se comportar como se estivessem numa seita. Não entendo isso. Não, tá certo. Não, acho que tem que pensar em novas lideranças mesmo, não tenho dúvida nenhuma disso. Novas lideranças e novos arranjos, né? É. Aliás, Lula está pensando em novos arranjos e em novas lideranças. Quem não está é quem mitifica ele. Quem não está é quem está vivendo uma realidade paralela à realidade que o Brasil está vivendo, né? Na realidade concreta, o governo Lula é um governo, né, cuja base é formada por partidos de centro-direita. Lula, de maneira muito esperta, sabe que tem que dialogar com o centro, que a gente pode até chamar de democrático, mas muitas vezes não se comporta como democrático. A gente está vendo o quanto ele, apesar de compor com esses partidos, o quanto ele está sofrendo no Congresso Nacional para avançar nas pautas, o quanto são as pessoas com as quais ele compôs, o quanto essas pessoas são patrimonialistas, né? São os oligarcas sempre que controlam as oligarquias. Essa é a realidade real do Brasil e a gente tem que lidar com isso. Aí, por outro lado, as pessoas inventam uma realidade paralela do superpoder do Lula com superpoderes, do cara que basta ele para conduzir o Brasil à revolução e a um governo de esquerda. Isso não é verdade, gente. O auto-engano não ajuda ninguém. A gente tem que agradecer que a gente está nesse governo de centro-direita, nessa composição de centro-direita. Não fosse ela, a gente estaria no fascismo, a gente estaria na mão de uma organização criminosa. Então, a gente tem que agradecer, né? E agradecer os nossos esforços que elegeu Lula, agradecer a Lula, agradecer a habilidade de Lula de compor, mas sem auto-engano, sem fingir para si mesmo. E eu não vejo problema nenhum de reconhecer isso, de reconhecer que a gente está melhor com Lula, com todas as concessões que ele está fazendo, do que se a gente tivesse sob a organização criminosa comandada por Bolsonaro e militares de extrema-direita. Não vejo problema nisso, entendeu? E a questão toda é essa, que a gente está vivendo um momento de ódio, e a polarização ela não vai desaparecer enquanto as pessoas não deixarem de se mover pelo ódio, enquanto as pessoas renunciarem à capacidade de pensar, à capacidade de interpretar e de ouvir, e lidar com aquilo que elas não querem. Sabe? Se as pessoas não saírem da esfera da bolha digital, de reafirmação dos seus preconceitos, das suas certezas e falsas certezas, se elas não ouvirem um dissenso, se elas não voltarem a aprender a lidar com o dissenso, a gente vai continuar na polarização. Porque é essa lógica que tem dado poder às Big Techs. É o fato de que eles dividiram as pessoas em bolhas de reafirmação, bolhas digitais, de reafirmação de preconceitos, em seitas. Como eu digo num dos capítulos da minha tese de doutorado, é a subjetividade de seita que hoje impera em todos os lugares. Então a pessoa não pode ouvir uma opinião dissidente, uma opinião que leve à reflexão, que ela já se altera na forma do ódio, certo? E tanto desse ódio, e aí tem tanto esse ódio difuso do cidadão comum, quanto o ódio de sociopatas, de pessoas que são capazes, que não precisam nem ser comandadas, não precisam nem ser orientadas a cometerem atentados. Elas vão lá e cometem, porque elas estão dentro dessa lógica. Então, sair da polarização implica em ouvir propostas, em lidar com o dissenso, em lidar com o contraditório, em compreender, sim, que há um contraditório. O governo Lula é o que tem para hoje, e que temos que nos dar por satisfeito, porque que bom que ele tem essa habilidade de compor um governo que não é um governo de extrema-direita, não é um governo que ameaça de maneira tão clara a liberdade de imprensa, né? Que não está, nesse momento, a BIM não está sendo usada para bisbilhotar, espionar a vida de opositores políticos. Nem o governo Lula, até onde eu saiba, está produzindo fake news em escala industrial para silenciar a oposição. Ou seja, entender isso e entender que, ao mesmo tempo, ele compõe e tem uma política, por exemplo, neoliberal econômica, eu não vejo problema em reconhecer isso. Por que as pessoas têm que cair no auto-engano? Não existe pior mentira do que a mentira dita para si mesma, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa sair dos slogans, dos clichês. Quem atua por slogans e por clichê é a extrema-direita, historicamente. A esquerda tem um papel de ser crítica, mesmo, e autocrítica. Sem se sabotar, sem cair na sabotagem, sem cair no fogo amigo.
A esquerda tem um papel crítico. A gente tem que fazer isso. Foi o que a França fez agora. Tem que reconhecer os nossos limites, até onde a gente pode se mover, e buscar solidariedade e união para sair da polarização, isolar, criar um cordão sanitário contra a extrema-direita e seu ódio. Se não for esse caminho, não há outro, né? O auto-engano é que não vai levar para o caminho. Nem o auto-engano, nem a bajulação, né? A gente não precisa de bajuladores mesmo. A gente precisa de gente crítica, de verdade, né? Bajuladores impedem que haja avanços políticos. Bajuladores impedem que os homens de poder enxerguem a realidade. Bajuladores constroem uma realidade mentirosa em torno de homens de poder. Então, homens de poder como Lula precisam ter contato com a realidade, não bajuladores, não ter ao lado de si bajuladores. Bom, isso é o que eu acho, e acho que eu sou livre para emitir essa opinião, né? Muito bem. A gente já está aqui com o Hugo, vamos falar agora do atentado dos Estados Unidos, né, contra o Trump. Deixa eu só ler os superchats, despedir do Jean, já agradecendo. Ronaldo Barbosa diz, perfeito sua visão e sua análise de conjuntura. A esquerda dinossauro tem que cair na real, diz o Ronaldo, obrigada pelo superchat. E a Marisa Werkermeister diz, maior problema é o esgoto religioso vindo dos Estados Unidos. E a Ana Gondim diz, qual o real problema da polarização? Polariza quem pode, não há problema de polarizar, o problema é o extremismo, não o radicalismo e a polarização. Mas a gente tem que terminar agora, então vou agradecer o Jean. Muito obrigada, até a próxima. Bom, falando rapidinho dessa coisa do atentado aí, do esgoto, alguém falou do esgoto dos Estados Unidos, eu vou, a partir de terça-feira, se tudo correr bem, se eu estiver bem, um curso sobre esses males todos que a gente está enfrentando na era digital, o ressurgimento de velhos males e os novos males na era digital, tendo como base os livros da Margaret Atwood, o Conto da Aia e os testamentos, principalmente, uma abordagem literária desses fenômenos aí, desses males. Quem tiver interesse, eu vou dar esse curso agora na Escrevedeira, a Escrevedeira, então quem quiser lá continuar esse papo, a Escrevedeira. A Escrevedeira. O site é escrevedeira.com, mas o nome do... Escrevedeira.com, sem o A. Escrevedeira.com. Mas, embora o site seja seu nome, é a Escrevedeira, e eu vou dar esse curso lá sobre... Acho que vai ser legal para quem quiser continuar debatendo esse tema da extrema-direita e das possíveis soluções que a gente pode ter. Um beijo. Acabei de postar aqui o site. Valeu, Jean. Valeu, obrigada, Jean. Tchau, tchau.